Finalizando o nosso material, hoje iremos abordar a aula 15, a empresa e o mercado internacional. Ao final, você estará apto a calcular uma taxa de câmbio, distinguir os efeitos da variação cambial sobre o nível de produção das empresas e as medidas protetivas de mercado. Diz-se que a economia é aberta quando as relações econômicas produzidas ou negociadas estendem-se ao mercado internacional. Nós podemos apontar três modalidades de relações econômicas entre um e os demais países do mundo. São elas: a abertura dos mercados de bens e serviços, o fluxo de relações financeiras internacionais e a mobilidade dos fatores de produção entre os mercados nacional e exterior. As relações econômicas internacionais são caracterizadas pelo fluxo de compra e venda de bens e serviços de um país com o resto do mundo. A isto denominamos importações e exportações. A facilidade de locomoção de trabalhadores e de capital produtivo entre países constitui a mobilidade de fatores de produção e é bastante frequente em países com elevados acordos de integração econômica. A reunião desses três itens em alto grau de intensidade nos traz o conceito de globalização econômica de mercados. Isto é, podemos entender a globalização como o alto grau de observância dessas três modalidades de abertura de mercados entre os diversos países do mundo. E é de fundamental, portanto, dominar um assunto, a taxa de câmbio entre a moeda de seu país e a do mercado internacional que está atuando, que é o que veremos a seguir. A taxa de câmbio. Qualquer transação econômica entre países importará na necessidade de sabermos a taxa de conversão entre suas moedas. Por isso, existe um instrumento que mensura o valor da moeda estrangeira em termos da moeda nacional. É o câmbio. A taxa de câmbio é a taxa de troca entre a moeda de um determinado país com a de outro. Toda moeda tem uma taxa de troca. Assim, definimos como taxa de câmbio o Z, como a relação entre a quantidade de moeda nacional e a moeda estrangeira, ou seja, a taxa de troca entre os valores das duas moedas. Se considerarmos o câmbio com o dólar, por exemplo, ao desvalorizarmos a taxa de câmbio, mais reais serão gastos para adquirir um dólar. O sentido é de que nossa moeda ficou desvalorizada, ou seja, valendo menos. No caso contrário, isto é, se houver uma mudança na taxa de câmbio no sentido de que diminuiu a quantidade de reais para se adquirir a mesma quantidade de dólares, diremos ter havido uma valorização da moeda, ou seja, uma valorização da taxa de câmbio. Existem várias teorias a respeito dos fatores que alteram a taxa de câmbio, mas para os nossos objetivos nós vamos tratar como uma mercadoria. Portanto, haverá um preço por ela, que é a taxa de câmbio. E sendo uma mercadoria, existe um mercado para negociá-la. Este mercado é denominado mercado cambial. Há um agente especial nesse mercado cambial que muito influencia a taxa de câmbio. É o Banco Central. É a instituição guardiã das nossas reservas em moedas estrangeiras. Não raro, ele intervém vendendo ou comprando moeda estrangeira com o interesse de controlar a taxa de câmbio. Ou seja, o Bacen pode interferir na taxa de câmbio, atuando como comprador ou vendedor de moeda estrangeira. Qual será o efeito de uma variação na taxa de câmbio para uma empresa que atua nos mercados interno e externo? A resposta exigirá levantarmos algumas hipóteses. Vamos supor que a empresa, ao ampliar sua produção, sofra com uma elevação de custos. Nessa hipótese, teremos uma curva de oferta positivamente inclinada. Considere também que o produto ofertado é muito bem apreciado no mercado externo. Assim, saberemos o efeito de uma alteração na taxa de câmbio sobre esse produto. Mas e o que acontecerá com os consumidores nacionais? Como o preço subiu, teremos uma queda na demanda nacional. Então, teremos uma desvalorização cambial amplia as vendas com os mercados externos, isto porque cai o preço em dólar da mercadoria. Se a expansão das vendas externas for tal que pressione os custos de produção e o preço interno, poderá haver alguma
alteração no preço em real. O mercado internacional é livre. Livre em razão de possibilidade de compra e venda de bens e serviços dos mercados nacionais e internacionais sem qualquer interferência de governo. Entretanto, no mundo real não é sempre bem assim que acontece. Se um país coloca o preço dos seus produtos demasiadamente baixo em relação ao das empresas nacionais, a reação será no sentido de garantir a sobrevivência das empresas nacionais desta concorrência internacional. Afinal, é a empresa nacional que gera empregos e renda para sua população. Uma das maneiras para proteger-se é com a imposição de uma tarifa que incide sobre os produtos importados. Nesse sentido, a tarifa terá o efeito de um imposto que, adicionado ao preço internacional do produto, o encarece. A questão é a seguinte: o que o governo fará com o aumento de receita obtido por essa tarifa? E qual o efeito de médio e longo prazo do aumento da produção nacional que é propiciado pela instituição de tarifas à importação? Se o governo investir esta receita tributária gerada pela tarifa para melhorar o bem-estar da sociedade, os consumidores que estão pagando mais e comprando menos por efeito da tarifa, podem, de certa forma, estar sendo compensados. Se o resultado do crescimento das empresas nacionais traduzir-se em recursos para modernizar, inovar, tornar mais eficiente a produção interna, a política tarifária pode ter sido proveitosa para todos. Em termos de interesses nacionais, a tarifa representa um instrumento de política econômica para gerar aumento de produção nacional, redução das importações e ainda gera uma arrecadação de receita para o governo. Constitui-se, portanto, de um mecanismo para proteger a empresa nacional da concorrência de empresas estrangeiras no mercado nacional. Portanto, a tarifa não garante redução das importações ao longo do tempo, se admitirmos que as empresas estrangeiras têm mais eficiência produtiva em relação às nacionais. Como todo aumento de imposto ou tarifa é indesejado para quem paga, e que há acordos e tratados comerciais que cuidam da política tarifária entre os países, quem faz essa organização, ou seja, quem faz esse controle, é a Organização Mundial do Comércio. Considere a situação no qual o propósito seja a imposição de um limite máximo de quantidade importada de um produto. A colocação de tarifas não garante esse teto de importação fixado. Para isso, há um instrumento denominado cotas à importação. A cota representa a instituição de um limite quantitativo de importação e o governo concede licenças à entrada de produtos estrangeiros a um número por ele fixado. Duas observações devem ser consideradas nesses casos. A primeira é que instrumento de cota, por ser um fator mais rígido sobre o fluxo de comércio internacional, é bastante combatido nos tratados de comércio internacionais. A segunda é sobre os efeitos de quem seria o beneficiário de poder comprar um produto com preço mais baixo. Certamente, os critérios de fixação e distribuição das licenças derivadas das políticas de cotas é um problema de natureza política, nacional e internacional, e ideológica, os quais certamente geram várias distorções e discussões. Não se esqueça que essa videoaula não deve ser o único material de seus estudos. É de suma importância que você consulte, leia e dê total atenção ao material didático disponível na plataforma. E assim nós encerramos as aulas de análise microeconômica. Se você gostou, se inscreva no nosso canal, curta os vídeos e principalmente indique aos seus colegas. Até a próxima!